Isso potencializa a sua vida, pode mudar a sua vida. O que é isso? O que é isso? É a EFT, mais do que a EFT, é prestar atenção nas suas emoções, né? E trabalhar para liberar aquelas que você sabe que estão aí como uma pedra no sapato, né? Que estão aí gerando dor, gerando desconforto, gerando falta de confiança em si, gerando frustração, gerando coisas que você não quer mais conviver com isso, né? Então, eu quero contar uma história breve para vocês, antes da prática. Uma adolescente que foi atravessar o rio porque ela queria, né, comprar uma bola para se divertir e tal, e ela foi sozinha, não teve quem fizesse a travessia, ela se arriscou, porque ela já ia com a mãe, enfim, mas ela não deu conta. O rio levou as duas, né? E esse momento, esse não conseguir atravessar, impactou a vida dessa pessoa, né? De forma muito significativa. De modo que, então, todas as coisas que ela queria fazer e que ela não tinha certeza se ela dominava, que ela ia poder fazer, ela acabava não se encorajando, né? Ela acabava desistindo, quando o máximo que ela ia, quando ela via que a coisa podia envolver algum risco, né? E então ela logo desistia. E aí nós fomos para fazer, né, a limpeza dessa emoção. Mas a limpeza que a gente se refere é retirar da memória do fato ocorrido, vivenciado, a carga emocional que ficou ali, né? Que fica ali acoplado no fato, na lembrança, fica a energia, fica a frequência emocional do que foi vivido, seja medo, seja frustração, seja culpa, né? Seja o que for. Então, o nosso trabalho com a EFT consiste nisso. E quando que ele dá um ótimo resultado? Quando? Né? Porque ele pode dar um resultado de alívio, como eu já falava antes, né? Mas daqui a pouco pode voltar o sintoma, pode voltar também né, o problema, a emoção pode voltar. Quando que não volta? Quando a gente investiga na raiz, né? Quando a gente vai buscar um fato, geralmente está lá pela infância, né? Pode ser também de outros momentos da vida, pode. A gente em qualquer momento da vida está sujeito, né, a vivenciar traumas e traumas dessa natureza. Geralmente coisas que em alguns pode não impactar nada, outros um pouco, um impacto mediano, e em outras pessoas o mesmo fato, a mesma vivência tem um impacto tremendo, né? Por N situações, cada um guarda das memórias e das vivências, cada um é marcado por isso de uma forma particular, né? Então, para limpar a emoção de insegurança, a gente precisa, é isso que eu vou sugerir para vocês, né? Por exemplo, agora que eu vou convidar para a gente fazer aqui um exercício, eu vou pedir para vocês localizarem alguma memória, alguma vivência que causou uma insegurança, tá? Como a emoção, a história que eu trouxe hoje foi essa, de alguém que não conseguiu concluir algo sozinha, né? Então a sua autonomia, a sua confiança em si mesma, né? Ela ficou abalada. Como que seria limpar isso para que a pessoa no hoje, no presente, tenha condições de acreditar em si, né? E de desenvolver o seu potencial, de fazer suas travessias, de tomar suas iniciativas com mais sucesso, né? Com mais confiança e tendo condições realmente de avançar e se permitir coisas novas, né? Se permitir coisas novas, se permitir conquistas novas, certo? Então, caneta e papel aí na mão. Vou dar um minutinho para quem chegou depois e não buscou. Arranja aí um papel. Se não pegou água, não tomou água, toma um gole de água, um bom gole d'água. Porque quando a gente mexe nas emoções é bom que a gente esteja também já hidratado, né? E vamos lá. Você vai anotar qual que é o evento ou a cena onde você vivenciou uma emoção forte de insegurança, onde você se sentiu bastante inseguro. Aí você vai escrever,
tá? Só uma frase ali para você localizar e quando a gente for fazer o exercício agora, você vai ancorar nessa lembrança, né? No fato, no evento que te causou uma insegurança significativa. E aí, quanto mais para trás, geralmente, né, as vivências da infância nos marcam muito, né? Tanto aquelas positivas quanto aquelas negativas, né? Ou aquelas que não foram, nós não tínhamos recursos suficientes para lidar com aquilo, né? Então vamos lá, uma memória de algo que te causou insegurança. E aí você escreve a palavrinha também, né? A emoção aí que te incomoda. E aí agora você também vai dar uma nota de 1 a 10. Que intensidade tem essa insegurança para você? Coloca aí, tenta quantificar. Quanto mais intensa, né, maior a nota que você vai dar. O ideal é que a gente faça o exercício até que essa intensidade vá, sabe? Ela vai decrescendo, ela vai até... Se a gente aqui, como a gente de repente não quer alongar demais, se você não conseguir fazer até o final, até sentir que está 2, 1, 0, você pode retomar o exercício sozinho depois, tá? Eu tenho sugerido para vocês a questão de ter um diário de bordo, né? De adotar, quem não tem ainda esse hábito, é algo que faz toda a diferença para a nossa vida, é ter um caderno, uma agenda, né? Um diário mesmo, para você colocar registros das suas questões emocionais, né? Aí, por exemplo, as práticas de EFT podem ficar registradas nesse espaço, né? Um caderno que é só seu e que você vai ter ali a data, o horário, quando você senta para fazer o exercício, você deixa um pequeno registro para você também acompanhar a sua evolução. Eu vou me ater agora então ao exercício, tá bom? Você vai falar no primeiro momento, no primeiro ponto, que é no ponto do karatê, ó, esse lado mais fofinho da mão, é aqui que você estimula. E aqui você cria a frase de solução. A frase de solução junto com o problema, né? Como nós identificamos a insegurança, a gente vai falar da insegurança e eu vou falar de uma forma geral, né? Mas cada um vai pensar na sua cena. Deixa vir a lembrança do que aconteceu e aí você vai fazer algumas rodadas e você vai sempre tentar ali ver o que sentia, o que via, tenta observar o seu corpo, que emoções, que movimentos acontecem, tá? Às vezes você pode sentir nó na garganta, você pode sentir um aperto, você pode ter vontade de chorar, ou não, né? Vai depender muito da conexão que você vai estabelecer agora com a memória e o quanto que ela realmente também te impactou, tá bom? Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui essa história que eu falei para vocês, tá? Mesmo que eu sinta insegurança desde aquele dia, e aí você pensa e você fala para você mesmo, né? O que aconteceu? Mesmo que eu sinta insegurança nas travessias da vida, desde o dia que a canoa desceu, me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta insegurança desde aquele dia que a canoa desceu rio abaixo, me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta insegurança desde o dia que a canoa desceu rio abaixo, me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Essa insegurança que eu sinto, canto, entre as sobrancelhas ou no canto. Essa insegurança que eu sinto, têmporas, canto do olho. Essa insegurança que eu sinto, abaixo do olho. Essa insegurança que eu sinto, abaixo do nariz. A insegurança por não dar conta, abaixo do lábio, entre o lábio e o queixo. Essa insegurança por sentir que não dei conta, abaixo das clavículas. Essa insegurança por sentir que não dei conta,
abaixo da axila, na altura do mamilo para os homens, altura do sutiã para as mulheres. Essa insegurança que eu senti. Para, respira. Observa o que se vai no seu corpo. Observa o que acontece. Alguma coisa, alguma emoção, algum movimento, alguma inquietação, algum mal-estar. Às vezes, quando você faz a primeira vez, a emoção até aumenta. Então, observa. Você deu uma nota, vê se está igual. Pode aumentar um pouquinho ou ela pode já começar a baixar, né? Eu vou fazer mais 2 rodadas em seguida, sem parar, e você vai se observando, tá bem? Quando eu já fiz a primeira rodada, eu posso até ir direto para o ponto topo da cabeça. Essa insegurança que eu sinto toda vez que eu lembro que houve. Eu sinto uma grande insegurança toda vez que eu penso no que houve. Eu sinto uma grande insegurança toda vez que eu penso no que houve. Essa insegurança me causa dificuldade até hoje. Eu consigo ver aquela cena acontecendo ainda. Foi muito difícil para mim vivenciar tudo aquilo. Aquilo deixou marcas em mim. Eu comecei a ter dificuldade em tentar de novo. Eu comecei a ter dificuldade em tentar fazer as coisas por mim. Eu comecei a ter dificuldade em acreditar que eu podia. Essa dificuldade de acreditar em mim, essa dificuldade de acreditar em mim, essa dificuldade de acreditar em mim, essa dificuldade de tentar algo novo, essa dificuldade de tentar algo novo, essa dificuldade de tentar algo novo. Toda vez que eu tento algo novo, algo em mim me faz recuar. Toda vez que eu tento algo novo, algo em mim me faz recuar. É como se eu não tivesse confiança em mim. Como se eu não acreditasse que eu posso dar conta. Aquela vivência me marcou profundamente. Como se eu não pudesse dar conta de atravessar os desafios da vida. Esse medo que eu sinto dos desafios novos, esse medo que eu sinto dos desafios novos, esse medo que eu sinto dos desafios novos. Para, respira. Observa seu corpo, o que você está sentindo? Que nota que a emoção estava e que nota que ela está agora? Primeiro registra qual a nota que você dá para aquela insegurança. Aumentou, veio alguma coisa diferente? Por exemplo, eu aqui fazendo, me coloquei dentro de uma cena, né? Eu me veio um pouquinho, né? Me veio uma emoção, né? Me veio uma certa vontade de chorar. Porque a gente realmente, a gente vivencia, né? E esse que é o interessante, esse que é o desafiador. Porque você só pode se libertar de algo quando esse algo, geralmente esse algo tem que vir à tona, né? Tanto que a gente demora a evoluir em muitas coisas, por quê? Porque as coisas estão guardadas, camufladas, escondidas, estão na sombra, né? Estão no inconsciente, porque nós não tivemos recurso quando éramos criança, adolescente ou em alguma outra etapa da vida. E quando a gente não teve recurso para lidar com uma dor, com um sofrimento, com algo, essa coisa não some, né? Essa coisa não evapora. Essa emoção, essa energia, seja de frustração, seja de dor, seja de medo, seja lá o que for,
ela vai se esconder, né? Ela vai para o inconsciente, só que ela de lá fica, é igual os aplicativos que a gente baixa, né? E eles ficam ali depois rodando, né, em segundo plano. Você nem lembra mais que tem aquilo lá baixado, né? Mas aquilo fica ali como recurso, e no caso das emoções negativas ou densas, é como ficam ali influenciando o nosso comportamento, né? Ficam influenciando a nossa autoestima, a nossa visão, a visão própria, né? Como é que eu me vejo? Então, essa autopercepção, ela é muito moldada pelo que a gente tem guardado na sombra. E aí, vamos seguir mais um pouquinho. E a gente já vai depois caminhar para o encerramento, tá bom? Eu vou criar mais algumas frases. Observe uma coisa. Quando você estiver fazendo, você precisa ser específico. Se você puder dizer da cena, você pode até contar tudo o que aconteceu, sabe? Vai contando e enquanto conta a história para você mesmo, você vai distribuindo os pontos, você vai distribuindo o toque, né? Aqui nos 9 meridianos. E aí você vai perceber que tem algum efeito muito interessante que começa a acontecer, tá bom? Afora isso, quem tiver desejo de saber mais, eu tenho a possibilidade de atender online e também de atendimento presencial aqui, se você mora em Porto Alegre, né? Quem mora em Porto Alegre, a gente tem lá na rua Almirante Barroso, dá para passar o endereço direitinho e conversar, tirar as dúvidas que você tem. Isso que era o tema da nossa... Deixa eu olhar a minha cola aqui, né? Esse era o tema de hoje, né? Isso potencializa sua mudança. Que isso é esse? É a EFT enquanto ferramenta de limpeza emocional. Se você utilizar, sabe, diariamente, 10 minutos desse exercício diariamente, com coisas que você se conecta, coisas que te causaram algum trauma, causaram sofrimentos, ou você sabe que não digeriu aquilo até hoje, pratica. E se precisar de suporte, né, eu estou aqui. Então, agradeço todo o carinho, a presença de vocês. Espero que vocês pratiquem, porque vale a pena. E durante a semana, se quiserem me mandar um feedback, ou quiserem deixar algum depoimento, se alguém por acaso está utilizando. E é isso. Gostou do vídeo? Não deixe de compartilhar com pessoas que você acha que vão se beneficiar desse tema. Compartilha e também se inscreva no canal. O seu incentivo, o seu apoio fará com que mais pessoas recebam o conteúdo e sejam beneficiadas também. Deixe seu comentário se você quiser que eu faça um vídeo pautado aqui nas suas questões, nas suas necessidades ou desejos mesmo de esclarecimento de algum ponto que eu possa contribuir. Eterno abraço, fica com Deus.